creatina piora o funcionamento dos seus rins? Olá, meu nome é Maria Gabriela, sou nefrologista e hoje eu quero falar para você sobre a visão médica do uso desse suplemento tão amplamente disponível e a relação dele com a saúde renal. Então, a creatina é um dos suplementos hoje em dia mais utilizados por quem pratica atividade física. Seus efeitos na performance são sentidos por quem faz esses exercícios e são notados também em estudos clínicos com seus benefícios. Mas uma dúvida é sempre recorrente aqui no consultório e muitas vezes os pacientes já chegam com certo receio, que é a pergunta: doutora, eu uso creatina, isso vai afetar meus rins? E para responder essa pergunta, a gente precisa entender muito bem como a creatina atua, qual é que é a sua função no nosso corpo. A creatina, ela é um combinado de aminoácidos que é resultado muitas vezes da ingesta que a gente faz de proteínas. Ela é metabolizada inicialmente no fígado e é direcionada para vários setores do nosso corpo, mas principalmente para nossos músculos. E dentro dos músculos, a creatina vai agir como um reciclador de energia. A gente tem uma molécula que se chama de ATP, que é como se fosse a nossa pilha, a nossa bateria de energia para a função muscular, para que o músculo possa se contrair e para que essa força muscular exista. Então, toda vez que essa molécula de ATP é desgastada, a creatina vai agir refornecendo uma molécula de fósforo para que essa energia seja reutilizada e novamente possa haver a contração muscular com a força e com o tônus adequado. E quanto mais creatina a gente tiver disponível no músculo, mais forte e mais duradoura vai ser essa contração e essa ação realizada pelo músculo. E nesse ponto a gente já entende qual é o benefício da creatina quanto à força muscular, né? Um benefício muito sentido porque quem pratica atividade física. Mas é até interessante a gente falar de outros benefícios também. A força muscular, ela não é só utilizada quando a gente está, por exemplo, fazendo um levantamento de peso, ou fazendo uma corrida, ou fazendo qualquer movimento relacionado à atividade física. Constantemente, a gente mantém um tônus muscular, que é o que sustenta a gente em pé, que faz com que a gente fique sentado na postura adequada e que promove movimentos simples, como o movimento de levantar, de agachar para pegar alguma coisa no chão, movimentos realmente corriqueiros do dia a dia. E alguns estudos em pacientes idosos, por exemplo, já avaliaram que o uso da creatina, a sua suplementação, mostrou que isso ajuda nessa movimentação, nessa capacidade e na prevenção de uma doença que a gente chama de sarcopenia, que é a perda progressiva da massa muscular, levando à alteração do movimento, à limitação física, algo que é muito preocupante nessa população. Mas voltando no nosso tema da relação da creatina com a função renal, a gente precisa entender uma questão que é um pulo do gato. A creatina, quando ela é degradada, ela se torna creatinina. E não por acaso a creatinina é nosso exame principal na avaliação da função renal. A creatinina ela é utilizada no cálculo da taxa de filtração glomerular, uma medida em que a gente coloca numa calculadora os valores de idade, o sexo do paciente e o valor da creatinina no sangue. Então, só para a gente entender, quanto mais creatina eu tenho disponível no nosso corpo, mais ela vai ser formada em creatinina e mais alto vai estar essa dosagem no sangue. E se a gente olha uma creatinina que subiu, isso pode significar dano renal, mas não nesse caso. A gente tendo esse entendimento que o paciente faz o uso de um suplemento, a gente vê que isso não é um problema na filtração do rim. Na verdade, isso vai estar relacionado aos maiores níveis de creatina no sangue. Para avaliar essa segurança, existem vários estudos na literatura que já mostraram essa eficácia e segurança clínica do uso da creatina. Uma meta-análise que avaliou pacientes que eram bodybuilders, né, pessoas que trabalham com alto grau de hipertrofia muscular, viu essa segurança do ponto de vista renal. Então, aqueles que faziam uso da creatina não tiveram a pior função renal. Um segundo estudo aqui brasileiro, né, também avaliou esse ponto de vista de função renal e uso da creatina e mostrou que em indivíduos saudáveis não havia essa piora de função renal quando se fazia uso da creatina. E aqui cabe um parênteses interessante. A literatura ainda é um pouco escassa naqueles pacientes que já possuem uma alteração de função renal, até porque isso pode gerar um confundidor interessante.
Pensa que chega para a gente no consultório um paciente que já tinha uma doença renal por qualquer motivo, por exemplo, uma doença renal de diabetes. Já tinha uma creatinina há 6 meses atrás de 2. Esse paciente vem hoje para a consulta com a creatinina de 3,5, um aumento muito importante em um curto espaço de tempo. Só que ele não fala na sua consulta que ele começou a usar creatina. E aí, essa piora de função renal aconteceu porque ele começou o uso do suplemento e não falou? Ou porque ele realmente teve uma piora progressiva e acelerada da função renal? Esse ponto ainda gera uma dúvida clínica e a gente tem muita cautela na prescrição da creatina em pacientes que já têm algum grau de disfunção renal, porque isso pode realmente levar a um confundidor que pode agregar condutas erradas. Mas voltando para o ponto de vista prático, né, o que a gente tem de recomendação atualmente é o uso máximo de 5 gramas por dia da creatina, tá certo? Não existe uma recomendação quanto ao uso de doses maiores por um período curto de tempo, algo que já foi utilizado no passado, tá? E existem alguns sintomas adversos que realmente podem acontecer com seu uso, né? Falando um pouco já a parte da função renal. A creatina pode levar a sintomas principalmente gastrointestinais relacionados a desconforto epigástrico, né, uma dispepsia, que a gente chama o termo técnico, mas uma dor no estômago, que pode trazer realmente um desconforto aí para os nossos pacientes. E outro sintoma que é bastante notado é a retenção líquida, né? A creatina, quando promove essa contração muscular mais intensa, pode levar a uma contração e uma retenção de líquido dentro do músculo. Então, isso pode passar para o paciente essa sensação de inchaço. Hoje em dia, caso a gente ainda tenha um ponto de dúvida quanto a essa avaliação da função renal, né, se realmente é uma piora que é por um dano renal em si, ou pelo uso da creatina, que elevou os níveis no sangue da creatinina e que não reflete um dano renal, existe um marcador muito interessante chamado de cistatina C. É um marcador que está amplamente disponível nos laboratórios hoje em dia, tá? E ele também é uma molécula que pode ser usada no cálculo da taxa de filtração dos rins. Então, é uma medida que a gente pode ter mais acurada e que ela independe da massa muscular do paciente. Independe se ele usa creatina, independe se ele tem sarcopenia, massa muscular baixa. Podendo ajudar bastante nessa decisão clínica de cuidado da saúde renal. Uma última coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos e que não pode ser esquecido. De forma nenhuma, comece a tomar um suplemento por conta própria. As indicações, né, o uso certo de um suplemento precisa ser avaliado por um profissional de saúde, principalmente se o paciente realmente precisa fazer uso de uma molécula como a creatina. Se sim, esse acompanhamento é essencial, não pode ser feito por conta própria, nem pode ser recomendado por alguém na internet que não conhece sua história clínica e que não vai te acompanhar, tá certo? Então, não faça uso de um suplemento por conta própria. E se isso for indicado por algum médico, por algum nutricionista, e você já faz acompanhamento com o nefrologista, não esqueça de falar os suplementos que você usa, a lista completa, tá? Existem muitas interações, como essa mesmo da creatina que eu falei, com a creatinina, e que não podem ser esquecidas, não podem ser deixadas de lado. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você conhece alguém que usa creatina, não deixa de mandar esse vídeo, tá? Para compartilhar e para entender melhor como existe essa relação com a função dos rins. Não esquece de se inscrever aqui no canal e muito obrigada!